glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus meu. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo é.
as coisas. Oremos. Deus, eu tenho a convicção da tua presença neste lugar. Por isso, Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio e de forma individual, leva cada mente aqui nesta manhã cativa a tua palavra, e que toda seta e que todo dardo inflamado do maligno contra a mente de cada um aqui caia por terra no nome do Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor libere o fogo santo no nosso meio, que a tua presença incendeie este lugar, e que o Senhor nos leve a entrar no Santo dos Santos, na presença do Altíssimo, e desfrutar de todos os privilégios que o Senhor tem para com a sua igreja, no nome de Jesus, amém. Pode sentar, igreja. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A paz de Jesus para com todos, amém. E que o poder do Espírito Santo seja completo, renovador e transbordante na sua vida. Nesta manhã, eu queria falar de um assunto, dando continuidade ao domingo retrasado, que eu falei aqui sobre as fortalezas de Deus na nossa vida. E eu falei sobre a necessidade urgente de estarmos e vivermos sobre o fortalecimento do Senhor nas nossas vidas, para a necessidade do fortalecimento, né? E eu ministrei até no livro de Efésios, capítulo 6, eu vou pedir para ele colocar aí para a gente lembrar, e também está dentro do contexto que a gente vai dar continuidade. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 11, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Observe esse contexto muito claro, falando sobre o fortalecimento de Deus. Nós precisamos estar fortalecidos em Deus, porque nós criamos fortalezas de Deus na nossa mente, que a gente sabe que a mente é o maior campo de batalha, não é? Nós precisamos verdadeiramente desse revestimento, e ninguém pode estar sobre esse fortalecimento se não estiver revestido de toda a armadura de Deus. E a gente sabe que cada peça da armadura simboliza um atributo do caráter de Deus em nós, porque nós entendemos que cada peça simboliza isso. A Bíblia nos alerta que o diabo existe e está aqui nesse contexto, não é? Ficar firme contra a cilada de quem, gente? Do diabo. O diabo, ele verdadeiramente existe. E por que nós falamos dele na igreja? Para nos alertar, para entendermos quem é o nosso inimigo e com quem estamos lutando. É por isso que nós falamos do diabo. Não é para dar ibope a ele, porque toda honra, toda glória, todo poder só pertence a um, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. A Bíblia nos alerta sobre o diabo. Gente, ele existe. Ele é real. Eles são seres inteligentes, organizados, estratégicos. Isso é uma realidade. Ele não quer que você aprenda e entenda verdadeiramente quem é o seu inimigo, e que ele está 24 horas lutando contra a sua vida, a sua família, a sua casa, seus bens. Ele não quer que você saiba disso. A gente precisa entender que o diabo, ele é um ser. Gente, ele tem caráter. Agora o seu caráter é maligno e a gente sabe disso. A gente conhece o caráter de Deus, os atributos de Deus, como também ele também tem seus atributos. E isso é uma verdade. Observe, dentro desse contexto, que esse adversário que nós estamos falando aqui, que é inteligente, organizado, estratégico,
ele tem um nome. E a Bíblia dá muitos nomes para ele. Eu não vou dizer todos, mas a gente conhece alguns. E ele fala que ele é maligno, adversário, Satanás, diabo e tantos outros nomes que a Bíblia dá para ele, diante do caráter que ele tem. Seus atributos é sagaz, sedutor, enganador, tentador, pai da mentira. Esses são os seus atributos. E ele é real. Não brinque de ser crente, porque ele não brinca de ser diabo. Ele trabalha 24 horas contra o povo de Deus e as verdades de Deus. E a gente sabe que isso é uma verdade. Precisamos entender que ele tem um exército. Ele tem um exército, né? E o seu foco é o quê? Matar, roubar e destruir. Esse é o seu foco. O exército dele é organizado, instruído e treinado para isso. Quais são as estratégias? A estratégia do diabo, gente, é propagar o engano e a mentira contra as verdades absolutas de Deus. Essa é outra verdade, não é? Essas são as suas estratégias. Então, o assunto que vamos tratar hoje, eu vou pedir para colocar o tema aí. O assunto que nós vamos tratar hoje é esse aqui, ó. As fortalezas do diabo. E eu vou dizer, fique atento, não deixe ninguém falar com você a partir de agora. Ninguém, não deixe ninguém lhe atrapalhar. Olha, se você sentir desejo de sair, eu aconselho, não saia. Eu vou dizer por quê. Porque às vezes não entendemos, não sabemos, mas existem algumas fortalezas do diabo na nossa mente, sem você perceber. E vocês vão descobrir elas hoje. Sabe por que Deus vai revelar ela para vocês hoje? Porque Deus quer que a sua mente esteja cativa apenas nas verdades absolutas do Todo-Poderoso. Por isso que vocês estão aqui. Então, observe aqui que a gente vai falar sobre esse assunto. E esse assunto sobre as fortalezas do diabo, eu queria entrar num texto lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 até o versículo 5. Que diz o seguinte: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Esse contexto aqui, gente, é muito claro. Aqui fala do inimigo, aqui fala de suas fortalezas, não é? O apóstolo Paulo, quando Deus estava usando ele para deixar essa carta aqui, foi para nos instruir, diante das experiências que ele teve, diante do que Deus falou e mostrou para ele. Observe o quanto a palavra de Deus é atualizada para os dias de hoje. Observe o quanto vocês vão aprender e sair daqui marchando na presença do Todo-Poderoso. Precisamos entender que o campo da batalha espiritual, o maior campo da batalha espiritual é a mente. É a mente. Por isso que vocês têm que ficar alerta. Não deixe nenhum pensamento voar na sua mente. Fique ligado no que você está ouvindo, porque Deus está falando. Então, o campo das decisões é a mente. É aqui onde todas as decisões é tomada. É aqui onde você obtém vitória ou derrota. É aqui o maior campo de batalha. E é aqui onde o diabo coloca as suas fortalezas. E na mente dos crentes. E isso é sério. Eu não estou falando aqui para os ímpios. Eu estou falando para aqueles que se dizem povo de Deus. Observe nesta palavra a respeito das fortalezas, porque isso é muito sério. Vamos refletir aqui o versículo 3, trazendo aqui só o versículo 3. Diz assim, ó: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. O que é que a gente vê aqui? Aqui fala, eu vou falar aqui sobre a guerra nas regiões celestes,
não é? A gente está entrando nesse contexto. A gente observa no versículo, aí eu vou voltar lá para o Efésios 6, no versículo 12, não é? Que vai dizer o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra quem, gente? Principados e potestades. Olha mais, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Aonde? Está no andar de cima. Nós estamos aqui e no andar de cima são as regiões celestes onde trava-se a batalha contra nós. Isso é uma realidade, não brinque. Não brinque com essas coisas. De Deus não se zomba. Então, essa batalha, ela existe, ela é real. E esse texto aqui de Efésios mostra muito claro. E isso aqui é uma realidade. Nós precisamos verdadeiramente conhecer o nosso inimigo. Nós precisamos conhecer as suas estratégias. Nós precisamos também, não apenas conhecer, mas enxergar as fortalezas que Ele já colocou em nossas mentes para anularmos nesta manhã. A gente precisa entender uma outra coisa, que nós não devemos ignorar esta batalha, porque ela é real, não é? E essa batalha, ela não é corporal, ela não é contra carne e sangue. Essa batalha não é contra o seu próximo, não é contra a sua família, não é contra o seu cônjuge, seus filhos. Ei, cuidado! Você pode estar perdendo agora uma batalha. Se você decidiu lutar com o seu próximo, você já entrou na onda do inimigo. Ela não é corporal. Essa batalha, ela é espiritual. E para você vencer de forma espiritual, só usando toda a armadura de Deus. Então, o Efésios, a gente leu o 12, foi agora? Agora, vamos ler o 13, para completar. Portanto, tomai o quê? Toda a armadura. Aqui está dizendo parte da armadura, gente. Então, é toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau. Aí, depois que você resiste e vence, aí você agora descansa. Você agora baixa as armas, relaxa e se entrega. Não. E depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Continue firme no chamado que Deus te chamou, que Deus te trouxe, que Deus te colocou. Continue firme, ajustando cada peça da armadura e manuseando bem a arma poderosa que Deus te deu, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A gente observa dentro deste contexto aqui, que a nossa postura é uma só. Qual é? Tomar toda a armadura de Deus, né? Significa se sujeitar somente a Deus, viver uma vida de vigilância e uma vida de santidade. Porque se você não estiver nesse posicionamento, em vez de você resistir o diabo, você vai invocar, você vai chamar, você vai atrair ele para você. Porque a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, você só pode resistir ao diabo se você se sujeitar a Deus e a sua verdade. Olha que diz dentro do contexto que a gente leu em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, aliás, no capítulo 10. Eu vou pedir para ele colocar somente a parte A do 4, versículo 4, 2 Coríntios 4, 10, 4, parte A. Porque as armas da nossa milícia não são... Então preste atenção. Você não vai entrar numa batalha usando as armas carnais. Nem sua força humana, dos seus braços. Não. As armas espirituais são as armas de Deus. É exatamente no poder de Deus que você vai vencer. A gente entende aqui com esse versículo uma coisa a respeito desse assunto. Falando aqui sobre, eu vou só mostrar aqui uma palavra, porque as armas da nossa milícia. A gente observa essa palavra milícia, ela quer dizer o quê? Combate, batalha, guerra. É isso que ela está nos dizendo, não é? É luta. Esta batalha, ela é firme e ela é contínua.
ela não cessa. Essa batalha só vai cessar na nossa vida no dia que partirmos deste mundo, ou morrer, ou então Jesus arrebatar. Aí a batalha aqui acaba. Agora vamos estar nas regiões celestes com Cristo. Então o versículo 4 ainda, da parte B, diz o seguinte: e sim poderosas em, olha aí, ó, as nossas armas é poderosa em quem, gente? Então não use as suas, use a de Deus. Para destruir o que, gente? Fortalezas, não é? Anulando-nos o que? Sofisma. Observe dentro desse versículo, quando ele fala destruir fortaleza, aqui significa fortaleza. O que é que significa? Significa uma construção fortificada para defender um ponto territorial. Quando o inimigo coloca essas fortalezas na nossa mente, não é? O que é que ele está fazendo? Ele está defendendo um ponto territorial dele, para que ele possa governar, mandar, comandar, conduzir. E às vezes estamos sendo conduzidos, porque tem fortaleza em nossas vidas. Quando nós brigamos com as nossas armas, significa que não estamos brigando com as armas de Deus. Quando lutamos com as nossas forças, não estamos lutando com a força de Deus. É por isso que tem tanta gente lutando há mais de um ano, e a luta não cessa, ela não tem vitória sobre aquela situação. Ei, hoje é o dia que Deus está dizendo: estou liberando a vitória. Mas para você receber essa vitória, tem que tomar o posicionamento diante do que você está entendendo e aprendendo com a palavra de Deus. Então, nós, eu e você, todos nós, somos responsáveis em construir ou destruir tanto as fortalezas de Deus como as fortalezas do diabo. Você sabia que você é responsável? Tem gente que está culpando Deus por muitas coisas. Você é o único culpado das tragédias e das situações difíceis e da luta que não cessa sem vitória. Você é o único culpado. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Observe que se nós somos responsáveis em anular as fortalezas do diabo e construir as fortalezas de Deus, nós estamos fazendo o seguinte: quando você destrói as fortalezas do diabo, não é? Você está construindo agora as fortalezas de Deus. E agora é Deus que vai defender os pontos, que é um ponto territorial. É Ele que vai te defender, é Ele que vai te governar, é Ele que vai te conduzir. E quando é Ele que conduz, não tem outra. O final sempre será de vitória. Porque o nosso Deus é o general que nunca perdeu uma batalha. Então a gente precisa entender que nós só podemos resistir ao diabo se verdadeiramente sujeitarmos a Deus. E não tem como você dizer que se sujeita a Deus se você permitiu o diabo colocar as suas fortalezas na sua mente. Nosso maior problema não é a presença do diabo. Quer que eu diga uma coisa? O diabo entra aqui, ó. Mesmo dia dessa pregação aqui, ele talvez está tentando alguém aí desviar, arrancar dela a semente dessa palavra, a dizer: ó, o que é que estás fazendo aqui? Tu não acredita mesmo em Deus? Vai embora. Ei, sai. Talvez você está sentindo uma angústia. Cuidado. Cuidado. Porque o inimigo, ele entra aonde ele quer entrar e tem legalidade. Se ele tem fortaleza na sua mente, ele está aqui trabalhando para você não entender esta mensagem. Observe que isso é uma verdade tão clara, gente, e que muitas vezes o inimigo não quer que a gente venha aqui no púlpito pregar essa verdade, mas apenas falar das promessas, porque é confortável. Ei, quer promessa? Só tem uma forma de receber e viver essas promessas: é se sujeitando a Deus, é resistindo ao diabo, porque não tem outra forma que ele possa fugir de você. Observe, dentro deste mesmo contexto, que a presença dele, não é? Ela é em todo lugar. Ele não é onisciente, gente. Ele não é Deus, mas ele tem um comando sobre a autoridade dele. São milhares e milhares de demônios em toda parte do mundo. Então, devemos ter, aí eu digo, então nós temos que viver uma vida de quê? De vigilância
de oração, de santidade. E aí eu vou viver a vida toda assim? Quando a Bíblia diz orar sem cessar, gente, não quer dizer que nós não vamos ter lazer, que nós não vamos ter férias, mas nós podemos se divertir, mas nós não podemos deixar de viver uma vida santa. Nós não podemos deixar de viver uma vida de vigilância. Eu posso fazer tudo isso, mas num posicionamento de um soldado do exército do Todo-Poderoso. Então, nós precisamos até de ter esses momentos. Então, fortalezas não se destrói com força humana. Não é com a força humana. As fortalezas só se destrói com o poder de Deus. Mas é você que permite ou não permite. Então, olha o que diz no versículo 5, ainda dentro do contexto que a gente já leu, de 2 Coríntios. Agora nós vamos ler aqui somente a parte A. Diz assim: e toda altivez que se levantar contra o conhecimento de Deus. Observe aqui que tudo que vier na sua mente, o ensinamento teológico de quem quer que seja, que vai contra o conhecimento de Deus, é uma fortaleza que já foi colocado na sua mente. O diabo já tem legalidade de entrar. Porque a verdade está em mim? Não. A verdade está em Deus. E eu creio nesta verdade absoluta, por isso que eu estou aqui falando para vocês. Porque tem pessoas que vão dizer, então a verdade está apenas num pastor. Não, olha esse versículo. A gente observa aqui que entra o quê? Ideologia, não é? A ideologia que o mundo, que na verdade as pessoas, os órgãos, até as religiões, essa ideologia entra no nosso meio. Significa, essa ideologia ela tem um alvo. Qual é o alvo dela? Levar a gente a rejeitar as verdades absolutas. Gente, tem pessoas que acreditam na verdade, mas não de forma absoluta. Sabia disso? Tem gente que acredita na verdade, mas não no todo, só em parte dela. E isso é uma verdade. Olha só, vamos ver a parte B desse versículo. Diz assim: e levando cativo todo pensamento à obediência de... Então, você vai levar cativo o quê? Todo o quê? Pensamento. Gente, o pensamento vem de onde? Da mente. É aí. O maior campo de batalha. Por isso que a Bíblia está nos ensinando isso. Que nós temos que levar cativo todo o pensamento. Agora, levar cativo a quê, gente? A obediência de Cristo. Porque quando você crê em toda a palavra de Deus, e você vive essa palavra de Deus e coloca ela na sua mente, então você colocou as fortalezas de Deus na sua mente. E não é nenhuma teologia do mundo ou de quem quer que seja que vai levar você a descrer na palavra absoluta de Deus. Então o diabo, ele vai colocar as suas fortalezas onde? Na mente. Então aqui ele está nos dando uma estratégia que nós devemos verdadeiramente se levantar contra o conhecimento, quer dizer, e toda altivez que se levanta, e toda altivez, toda situação que se levanta contra o conhecimento de Deus, você tem que se posicionar para rejeitar, renunciar e anular na sua mente. Então, voltando, o que é que a gente vê aqui? Pensamentos, não é? Então, fortalezas na mente. Mente, maior campo de batalha. Sabia que o maior campo de batalha é na mente. É aqui que você vai perder ou ganhar, se entregar, não é? Ou ser escravo ou livre. Está tudo aqui na mente. Então, essas fortalezas, elas são alimentadas por um hábito de pensamentos que dá legalidade ao diabo. Então, como é que você vai deixar o diabo fazer uma fortaleza na sua mente? É simplesmente isso, não é? É um pensamento que trouxe contradição com a palavra. Às vezes tem pessoas que isolam um texto, um versículo, para afirmar suas verdades. E isso significa isolar texto, gente, porque qualquer um aqui pode isolar um versículo, um texto, e criar o seu próprio contexto para ter o pretexto de viver do jeito que você quer viver. É isso que o diabo faz. Ele tentou Jesus no deserto. Ele tentou, e ele não tentou com as palavras dele, não.
ele tentou com a palavra de Deus, isolando o texto do contexto e chegando para Jesus. Ele tentou Jesus homem, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele tentou Jesus homem na mente de Jesus. Ele tentou colocar as suas fortalezas lá. Jesus, ele viu ele fraco, com fome. Olha, tu és Jesus. Olha aquele pão, tu pode transformar ele. Olha aquela pedra, tu pode transformar ela em pão. Ele isolou, porque está escrito. E ele sai isolando os versículos. Mas Jesus tinha na mente a verdade absoluta e completa de Deus. E é isso que nós precisamos ter. E Jesus entra com ele e diz, está escrito. Ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus combateu o inimigo, trazendo todo o texto de forma absoluta para o diabo. O diabo, quando tentou Eva lá, foi do mesmo jeito no deserto, Adão e Eva. Ei, não foi assim que Deus disse, não é? Se você comer, você vai ter conhecimento, vai ser igual a Deus. Ninguém pode ser igual a Deus. Cuidado! O diabo colocou uma fortaleza na mente de Eva. E que Eva passou para Adão. E que os dois comeram e pecaram. O diabo faz isso desde o princípio. Ele não parou, ele agora está com novas estratégias e a gente vai ver aqui. Uma estratégia que entrou há pouco tempo. E nós vamos observar isso hoje. A gente precisa entender que do mesmo jeito, gente, quando eu coloco isso aqui, toda a área de ação ou pensamento que brilha com as verdades de Deus é uma área que está fortalecida por Deus. Então o que é que você tem que colocar? Do mesmo jeito que o diabo usa, não é? A nossa mente para criar suas fortalezas. Aí a palavra de Deus nos instrui a anular as fortalezas do diabo na nossa mente. Como? Vivendo, buscando, entendendo, aprendendo a verdade completa e absoluta de Deus. Então a gente vê aqui, a mente que brilha, gente, é aquela que vive as verdades absolutas de Deus. É essa mente que brilha. Brilha o quê? As fortalezas de Deus. Por isso que tem gente que vive fraco. Tem gente que já se considera parente daquela ave guiné. Tô fraco. Vocês já viram? Lá, eu já criei esse animal. Por quê? Porque as fortalezas de Deus nem existem mais na vida dela. Então, nós precisamos entender isso. Você pode voltar para o versículo 4 da parte B, para a gente ler novamente aqui. Versículo 4 da parte B. E sim, poderosas em Deus, para destruir o quê? Fortalezas, anulando-nos sofisma. Observe, voltando aqui, eu queria mostrar para vocês que nós só podemos destruir fortalezas do diabo e anulando-nos sofisma, só de uma forma. Por quê? Aí a gente vai precisar entender uma coisa, que essas fortalezas, não é? Sofismas, são filosofias ou ideologias ou crenças, não é? Porque está tudo dentro do contexto, e até religiões. São essas pessoas que deixam de acreditar nas verdades absolutas de Deus, para que o inimigo coloque, na verdade, as mentiras na mente dessa pessoa, para elas acreditarem nessas coisas, e a fortaleza fica completa. E aí a gente observa que essas fortalezas da ideologia, elas são criadas por quem, gente? Pelo diabo. Para quê, gente? Para escravizar a mente das pessoas. É por isso que tem tantas mentes escravizadas. É por isso que você não consegue entender como é que a pessoa gasta dinheiro, paga um preço, mas não é para invocar Deus. É para invocar, às vezes, o mal. Não dá para entender isso. A mente dessas pessoas está completamente cauterizada com as fortalezas do diabo. A gente observa outra coisa, que as fortalezas da ideologia é um ataque contra o quê?
o conhecimento de Deus. Não é nada mais e nada menos do que isso. Essa ideologia é um ataque contra o conhecimento de Deus. Essa ideologia, ela rejeita a Deus e rejeita toda a verdade absoluta de Deus. É por isso que tem tanta gente desta forma, até dentro das igrejas, infelizmente. Infelizmente. Até dentro das igrejas que se ouve a verdade, não é? Essa verdade absoluta das Escrituras Sagradas. Há mais ou menos 33 anos atrás, a gente ouve, não é? Ouviu, e alguns presenciaram, talvez outros não, mas pela televisão, a gente viu a queda do Muro de Berlim, não é? Vocês sabiam que quando aconteceu esse fato, se iniciou o pós-modernismo? Vocês sabiam? Significa que isso trouxe, na verdade, isso criou o relativismo. Essa foi, posso dizer assim uma palavra forte aqui, me desculpa, mas foi a pior desgraça que entrou em toda a humanidade. O relativismo. Não é? O relativismo, ele quer dizer que a verdade para você não é verdade para mim. O relativismo diz assim. Porque tudo é relativo. Tudo é relativo. Gente, eu vejo isso dentro da igreja. Olha só. A gente observa que essa corrente aqui é um pensamento que diz o seguinte: não existe uma verdade absoluta. Não existe. Tudo é relativo. Depende da forma que você vê. O mundo está assim, infelizmente, dentro da igreja está assim. Não é? Dá para entender, gente, o que estava acontecendo com o nosso país? O que os esquerdas estavam fazendo? E quase a metade das pessoas desse país, não a metade, mas quase, estavam do lado deles, só para destruir, para matar, para roubar, e não outra coisa. Então, eu vou trazer um exemplo aqui. A gente, quando entende isso, que o inimigo quer colocar na nossa mente o quê? Que colocou na mente de muita gente aí fora, não é? E aqui dentro, infelizmente. Eu digo dentro num contexto geral. O que é mal para você, já não mais é mal para mim. Aquilo que você acha que é mal, isso é o mal para você, para mim não é. É por isso que tem pessoas que estão invocando o mal para a vida deles. Porque para ele não é mal. Para ele é o bem. Aí a gente começa a entender sobre o relativismo. A gente observa que, por exemplo, né, o homossexualismo é vulgar, não é? Talvez para você, mas para muita gente não é. Para muita gente não é. Por quê? Porque tudo é relativo, depende da forma que você vê a situação, que você entende e enxerga. Olha as fortalezas do diabo em nossas mentes. Então o inimigo faz isso. Aí, quer ver outro exemplo? Por exemplo, a família tradicional. Gente, a família tradicional, eu não vejo dessa forma. Então, a família tradicional é o quê, pastor? É um homem do sexo masculino e uma mulher do sexo feminino se unindo e construindo família. Essa é a família tradicional. Então é um casal. Eu não vejo nada demais de ser uma dupla. Por quê? O que é dupla, gente? Dupla não é um casal. Dupla é 2 homens e 2 mulheres. E a gente pode adotar filho e formar uma família. Olha a ideologia, gente, entrando. Olha o relativismo entrando. E tem pessoas que estão na igreja e acham isso normal. Entrou na mente, as fortalezas estão aí. Isso é sério, ai meu Deus mesmo. E a gente observa que essa é a ideologia, não é? Olha a ideologia de gênero, gente. Eu conheci pessoas que ela afirmou, com toda a verdade dela, um homem, que ele era mulher. Gente, que fortaleza forte do diabo na mente dessa pessoa. Quando ela era um homem, ele era um homem, ele disse, eu sou mulher, e isso no repórter, falou até na televisão, querendo afirmar para os alunos que era professor, e teve uma discussão na sala, crianças de 10 anos, e a criança disse,
Não, o senhor nasceu homem, então o senhor é homem. E aí houve uma discussão na sala. E ele queria afirmar que era mulher. Gente, isso é uma fortaleza terrível do diabo que está na mente das pessoas. A gente observa que, quer ver outra coisa? Sexo infantil, gente. Ensinar uma criança. Não é mais os pais que educam, agora é a escola, é o governo, ei! Isso é uma ideologia satânica. Porque nós que sabemos o que é o melhor para os nossos filhos. E se temos as verdades absolutas, é essas verdades que nós vamos ensiná-la. A gente observa que o sexo infantil, ele leva para o lado de quê? Pedofilia. Por quê? Porque o pedófilo, ele simplesmente, para ele é uma verdade. Usar a criança porque ele só se sai assim, o que é que tem? Depende da forma que você vê. Essa é a forma que eu vejo e que eu me satisfaço. Sem importar com a vida do próximo. Sem importar com o estrago que está fazendo na alma da criança e do futuro dela. A gente observa que as pessoas, elas têm essa ideia. Tudo é relativo. Ei, para você tudo é relativo, é? Então já tem fortaleza de Satanás na sua mente. Cuidado, vigie, se santifique. Se hoje você percebeu se você estava concordando com algumas dessas coisas, já existia uma fortaleza do diabo aí na sua mente. E isso é sério. E eu não estou dizendo só para a gente aqui não, para todo mundo que está assistindo. Porque tem pessoas que colocam uma ideologia na mente, dizendo o seguinte: não precisamos estar na igreja. Não precisamos, gente, congregar. A Bíblia manda a gente congregar. Não, a gente não precisa não. Eu tenho uma televisão em casa, assisto. Ei, aí não é congregação não. Porque isso aí é vida sem compromisso com as verdades absolutas de Deus. E isso é uma verdade. Tem pessoas que não querem porque não quer ter os compromissos devido às verdades absolutas de Deus. Aí tem gente que não, a gente não precisa de igreja. Aí cria um grupo sem destino, vagando por aí sem o endereço. E ninguém sabe o que é que está se ensinando nesses lugares. Se Deus fala de congregar, então é para congregar. Essas são as verdades de Deus. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa ideia do relativismo, ela dominou, gente, o mundo inteiro e infelizmente, até alguns cristãos. Infelizmente. Agora o mal para as pessoas é o bem. Não existe mais nada absoluto, gente. Ei, o mal agora é o bem. Porque não existe o absoluto, não é? E isso foi introduzido também na igreja. Talvez, eu não sei se você que está aqui hoje de manhã, ou está me assistindo, talvez está dizendo: eu não concordo com tudo que o pastor está dizendo não. Cuidado, já tem uma fortaleza na sua mente. Porque o que eu estou ensinando aqui não é de mim, eu estou ensinando aqui as verdades absolutas de Deus. E isso aqui define a sua eternidade. Porque você é eterno. Agora onde você vai morar a eternidade eu não sei. Eu só sei que existe um lugar de tormento e um lugar das bênçãos, unção, poder na presença do trono de Deus. E isto é uma verdade. As igrejas estão precisando ouvir as verdades de Deus. Porque Jesus está voltando à igreja. Estamos nos últimos tempos, vocês não estão vendo lá fora o que está acontecendo. E até dentro da igreja. Se posicionemos. Porque a única coisa que vamos levar para a eternidade é as verdades absolutas de Deus na nossa mente, na nossa vida e no nosso comportamento. Então, o que eu quero trazer aqui nessa palavra para vocês é exatamente isso. Eu não vou ligar se você não concorda, porque é relativo o que eu estou falando. Mas se você está aqui, Deus hoje quer dizer para você, se você está aí me ouvindo, onde quer que esteja, Deus está dizendo para você: filho, filha, hoje eu quero anular, eu quero levar você a anular essas fortalezas do diabo na tua mente.
Deixa, filho, deixa, filha, eu colocar as minhas fortalezas, porque você vai ser fortalecido todos os dias. E toda batalha que se levantar contra você, você vai estar no posicionamento de vitória. Porque eu jamais perdi uma batalha, diz o Senhor para você. A gente observa, né, essa ideia de tudo ser relativo, é um perigo, não é? Aí tem uns que dizem assim, ó, eu não vejo a batalha espiritual dessa forma que o pastor está ensinando, e tem ensinado na igreja, eu não vejo não. Tem outras pessoas que dizem assim, ó, eu não concordo muito com a forma de culto ao Senhor que vocês fazem. Gente, tudo agora é relativo. E ainda tem gente que está aqui, aí diz assim, ó, eu não concordo com esse louvor não. Esse povo aí tem que viver uma vida santa a semana toda, para depois vir aqui adorar o Senhor com a igreja. Não, isso é, eu não concordo com isso não. Gente, isso é relativo, não é? E quantas pessoas que ainda chegam, ainda dizem assim, eu não concordo da forma que vocês jejuam. 40 dias de jejum, para ficar 5 dias evangelizando lá, eu não concordo não. E outra, que necessidade há de Neiva pegar uma equipe todo dia de 16 e 30 aqui na igreja e ficar ali em jejum orando? Gente, peraí, eu vou ficar em casa porque isso eu não concordo. Ei, cuidado com o relativismo! Porque omissão também é pecado. Aquilo que você pode fazer e não faz, você peca. Se você pode estar aqui e não está fazendo e não vem, é pecado. Tudo é relativo agora, né? Tudo é a forma de orar, é relativo. Ah, eu não gosto muito da pregação do pastor Reinaldo, ele grita demais, eu fico com o ouvido doendo. Eu gosto mais. Gente, as pessoas entrou nesse contexto aí de relativismo. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu pelo menos não grito, eu falo alto. Não é? Porque eu já vi pregador que grita. Ah! Não, eu não faço isso, gente. Eu falo alto, não é? Eu até já perguntei, gente, eu posso falar sem microfone, mas todo mundo diz, não, pastor, eu prefiro microfone. Aí eu volto e falo no microfone. Presta atenção. Voltando aqui para a gente correr e terminar essa palavra, não é? Esses ensinamentos da parte de Deus para nossas vidas. Cuidado com o relativismo. Cuidado, gente. Cuidado com tudo é relativo. Tudo depende da maneira que você enxerga, da maneira que você vê. Cuidado! Porque isso não vai mudar as verdades absolutas de Deus. Sabe por que você erra? Porque não conhece a verdade de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. O meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Está entrando numa batalha e perdendo a batalha por falta de conhecimento. Você lê a Bíblia todo dia? Isso não, mas repórter, novela e outras coisas já faz parte do seu cotidiano. Quem aqui, gente, lê num dia 10 capítulos e quer ler mais? Se você não faz isso, cuidado! Ai, mas pastor, peraí, pastor, isso é relativo. Lê Bíblia todo dia? Peraí, é relativo. Eu faço a minha forma. Eu já venho na igreja, ó, eu venho todos os cultos. E daí, se as fortalezas estão aí de Satanás na sua mente? Então, isso é sério e muito sério, não é? Nós precisamos colocar na nossa mente o que, gente? As verdades, o que? Absolutas de Deus. Sabe o que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essas são as verdades absolutas para mim e deve ser para você. Porque essas palavras não são minhas, mas do Criador. Ele deixou o manual do Criador para a criatura, é a palavra dele. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Olha só. A nossa mente. Eu vou fazer uma pergunta, vou nem dizer o que eu quero dizer. A sua mente, a sua mente que está me assistindo, a mente de cada um aqui, é de Deus ou do diabo? Amém. Eu estou acreditando nessa verdade que você está saindo. Tomara que seja mesmo. Gente, nós só vamos saber se a nossa mente é de Deus ou não é de Deus quando a gente conhece as verdades absolutas, toda a palavra de Deus, e sabe que a gente está vivendo sobre o contexto de toda essa palavra. Aí você vai saber de quem é a sua mente.
Não tem outra forma. Não tem outra forma. Porque tem gente que acha que para o culto ser um culto, tem que ter um movimento, tem que falar em línguas, tem que rodar. Ei, cuidado! O culto é o Senhor. Não é da forma que você idealizou. Não, é da forma que Deus deixou na sua palavra para cultuarmos a Ele. E ninguém pode dizer que está cultuando a Deus vivendo o relativismo. Infelizmente isso entrou na igreja. Infelizmente, igreja, hoje Deus está dizendo, está aqui o alerta. Alerta, igreja, se alerta, igreja. Jesus está voltando. Eu estou terminando, mas eu quero ler um versículo aqui. Para a gente sair daqui convicto sobre a verdade absoluta de Deus. Lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 21 e o 22, que diz assim, ó. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Gente, quem é esse valente primeiro aí? Sabe quem é? O diabo. É, o diabo. O diabo. E qual é os bens dele? As vidas. É as vidas. Porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Agora, qual foi o outro valente que venceu ele na cruz, gente? Veio o mais valente, aonde a Bíblia diz que todo o poder no céu e na terra foi dado a Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aí vem Jesus, agora entra em ação a segunda parte aqui, não é? Aí, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, aleluia, esse é o nosso Deus. Vence-o e tira a armadura. Gente, Deus tem poder para destruir qualquer tipo de fortaleza que Ele já colocou na tua mente, na mente da tua casa, da tua família, do teu cônjuge, do teu... Já? Vocês sabiam, gente, que essas fortalezas são tão reais que eu dou gabinete a semana toda. Eu encontro cada situação num gabinete que eu entro numa ira santa. Eu não peco. Por quê? Porque eu estou com as verdades absolutas. E tem pessoas que chegam no meu gabinete achando que não é dessa forma não, pastor. Ei, eu sou homem. Eu sou sacerdote. Eu quem comando. Ei, ela tem que submeter. Não é assim não. Os direitos são iguais. Só muda os papéis. Deus não faz acepção de pessoas. E a gente sabe que cada um de nós temos uma missão. A missão do homem é proteger, é prover, é abençoar, é amar, é ser bênção. A missão da mulher, ela é fazer com que a missão do seu cônjuge dê certo. Porque os dois vão ser felizes. Preste atenção. O maior trabalho que eu tenho na vida dessas pessoas é que elas vêm com essas fortalezas formadas na sua mente. E o meu aconselhamento não pode ser antibíblico. Eu não vou aceitar. Tem pessoas que não querem mais voltar no meu gabinete. Por quê? Porque eu fico com a palavra. Mas ela disse, não, é relativo. Vou ficar com as fortalezas que estão na minha mente. Isso é sério. Isso está dentro da igreja. É por isso que a gente vê dois irmãozinhos crentes brigando teologia. E às vezes ensina a Bíblia na igreja. Cuidado com o que você acha. Porque o que você acha não é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é esta palavra, ela é absoluta, ela é completa, ela é real, ela é eterna. Ela veio do trono, ela não veio do homem, ela não veio da terra, ela veio de Deus. Aleluia. Aleluia. Quando eu vejo dois irmãozinhos
brigando diante de algumas teses teológicas, o diabo já está ali reinando. Talvez um já está com a fortaleza do diabo e olha, ninguém tira. Por quê? Peraí, meu irmão, tudo é relativo. Ei, tudo é relativo. Cuidado com o relativismo. Isso é do diabo. Fique somente com a verdade das Escrituras. Olha que diz João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Só a verdade liberta! Só a verdade liberta! Só a verdade liberta! E Jesus é a verdade. Jesus é a única verdade. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele não quis dizer, eu sou um caminho. Senão tinha outros. Quando ele disse, eu sou o caminho, é porque não existe outro. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. E só Ele pode te dar vida. E vida abundante. E essa vida abundante não consiste nos bens materiais que você tem, mas no quanto você transborda do Espírito Santo. Porque isso é eterno. Quem transborda do Espírito Santo vai transbordar pela eternidade. Isso é abundância. Porque as coisas que são visíveis, ela passa. Mas as coisas que não se vê são eternas. Você ainda não viu as mansões celestiais. Você não viu as ruas de ouro. Você não viu, mas está ali esperando. Aleluia. Gente, preste atenção. Só a verdade nos liberta. Olha o que diz aqui, ainda no versículo João 8:36. Vamos lá. 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, livre, livre. Só Jesus faz isso, igreja. O diabo escraviza, mas Jesus livra. O diabo mata, mas Jesus dá vida. O diabo rouba, mas Ele te traz abundância. Jesus é a verdade. Então, nós precisamos entender uma coisa. Que nós não podemos viver de qualquer jeito. Não vale a pena, gente. Você só tem uma vida. O que é que você está fazendo com ela? Cuidado, você não vai voltar. Isso aí vai entrar no relativismo. Vai entrar no relativismo. A Bíblia diz que o homem nasce uma só vez, morre uma só vez e segue-se o juízo. Agora é justiça de Deus, não volta não. Não volta. Gente, a gente tem que entender isso. Quando Jesus estava sendo tentado, o diabo tentando colocar as fortalezas dele na mente de Jesus, tentando Jesus como homem, porque ele não podia tentar Deus. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Ele nem tenta, nem pode ser tentado. Quem tenta é o tentador. E aí ele tenta colocar suas fortalezas na mente de Jesus como homem, porque ele era 100% homem. A gente observa que a palavra de Jesus para todos os pontos foi uma só. Quando ele chegou para mandar transformar pedra em pão, quando ele levou ele a um abismo e disse, ó, lança-te aí ele isola um texto, o salmo, né? Ele isola, porque está escrito, você sabe quem você é, o Senhor vai liberar seus olhos, vai te segurar. Aí depois ele tenta Jesus novamente e apresenta o reino dessa terra, as riquezas dessa terra aqui onde muitos caem, pensando que isso é abundância. Está vendo? Foi entregue a mim. Eu te dou tudo se prostrar. Gente, se a gente observar o que Jesus falou aqui, está escrito, não só de pão viverá o homem. Está escrito, somente a Deus adorarás e somente a Ele se prostrarás. Está escrito. Gente, 3 vezes Jesus disse o quê? Trouxe as fortalezas absolutas da palavra de Deus. O diabo tentou isolar, ele trouxe ela completa. Sabe o que Deus está dizendo para você? Está escrito, está escrito, está escrito, as verdades absolutas de Deus, essas verdades são eternas. Está escrito, está escrito, está escrito.
Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que vivia angustiado. O que é que eu digo? O Espírito Santo está mexendo no meu coração que a partir de hoje não vai mais existir angústia na tua vida. Essas angústias eram uma legalidade que hoje vai ser anulada pelo poder do Espírito Santo. Tem gente que estava vivendo uma guerra constante há mais de anos. Ei, hoje é o dia da tua vitória. Por isso que você está aqui. Você também que está assistindo em casa. Talvez tem gente aqui que pensou em desistir. Porque o diabo chegou na casa dela e diz, ó, larga tudo. Vai-te embora, isso é bronca. Ó, desiste da tua vida. Ei, aí já tinha a fortaleza do diabo. Jesus veio para destruir. E ele vai destruir nesta manhã na tua vida. Eu queria pedir para a igreja ficar de pé. Eu queria pedir para a igreja se colocar um posicionamento de soldado que faz parte das milícias celestiais em Cristo Jesus, do exército de Deus. Eu queria desafiar a igreja a reconhecer as fortalezas que você já tinha dado legalidade. Eu quero desafiar a igreja a não apenas reconhecer, mas pedir perdão e colocar essas verdades que você ouviu nesta manhã. Eu quero desafiar a igreja a se posicionar diante do Senhor, porque eu vou dizer que quando Deus vê sinceridade, quando Deus vê confissão, arrependimento, quando Deus vê do céu, Ele libera poder, Ele libera unção. E eu creio que hoje tem batismo com o Espírito Santo. Deus não mudou. Continua operando nos dias de hoje. Fecha teus olhos. Te apresenta-te para o Senhor agora. Eu vou orar. Eu vou quebrar o silêncio em oração. Te apresenta-te. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra, e esta igreja, e aqueles que estão vendo em casa, está cheio da sua glória, da sua presença, do seu poder. Porque a palavra foi liberada. Porque a palavra foi liberada. Você só precisa tomar posse. Deus está te libertando nesta manhã de todo o relativismo que o diabo colocou na tua mente. A partir de hoje, busque ao Senhor. Leia a palavra todos os dias. Se alimente dela, coma dela, beba dela, viva nela. Porque elas são as verdades absolutas de Deus. Aleluia. E essas verdades é até para aqueles que nem crêem. Elas continuam sendo verdade. Ó Deus amado, a tua igreja está prostrada com o joelho, com o coração de joelho diante da tua presença. A tua igreja está se posicionando para buscar do Senhor o perdão diante das confissões, dos arrependimentos e das declarações que elas estão fazendo ao Senhor. Deus amado, a tua igreja, ela está agora diante do teu trono. E num só espírito, num só entendimento, dizendo que só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Elas estão dizendo que Jesus é o Senhor das vossas vidas. Elas estão declarando que elas querem viver apenas as verdades absolutas. Oh Deus, toma cada um daqueles que estão aqui. Libera fogo, fogo santo neste lugar, para que este fogo consuma, queime e destrua o pecado, as maledicências, o relativismo, as fortalezas que o diabo colocou na tua mente. Aonde quer que havia uma fortaleza na mente de alguém aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu anulo toda seta, toda arma forjada do inimigo, todo dardo inflamado contra a tua mente, contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Eu anulo no nome do Senhor Jesus. Espírito
opressor. Você que estava já dominando alguns, porque você estava governando através dessas fortalezas. Ei, demônio, você não pode mais estar nessa vida. Eu te ordeno agora, solte, solte, saia, em nome de Jesus. Aonde quer que havia uma escravidão na área de vícios, na área do achismo, eu acho. Aonde havia uma escravidão na área sexual, da prostituição, aonde quer que havia uma fortaleza da mentira. Ei, cuidado, ele é o pai da mentira. Aonde havia uma fortaleza que o diabo já tinha colocado nesta mente, e essas pessoas não percebem que elas mentem achando que isso é relativo. Diante de alguma situação, se eu não mentir eu vou perder. Ei, isso é fortaleza. Aonde quer que haja uma fortaleza na mente dessas pessoas, seja anulada agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que essas fortalezas seja substituída pela verdade absoluta de Deus. Deus, invade. Espírito Santo, queremos dar toda a liberdade ao Senhor agora. Invade as nossas vidas. Invade as nossas vidas. Espírito Santo, queremos te pedir, governa a nossa vida. Governa a nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós queremos dar toda a liberdade e legalidade para que o Senhor nos controle, nos conduza, nos direcione. Espírito Santo de Deus, vem com o teu poder. 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 Oh Deus, visita a tua igreja nesta manhã. Visita a tua igreja nesta manhã. Visita, Senhor, visita com poder. Libera, Senhor, a unção do teu Espírito. Leva cada um se envolver com o teu poder. Libera, batiza, Espírito Santo, batiza com poder. Libera o teu poder. Traz, Senhor, a unção. Vai liberando, vai enchendo a tua igreja. Ei, não quero entender não. Creia nas verdades absolutas. Se você tentar entender como é que Deus se manifesta, como é que Ele libera o seu Espírito, o seu poder e o batismo, você não vai receber. Ei, se esvazia de ti e se enche de Deus. Vai enchendo, Senhor, vai enchendo a tua igreja, Senhor. Vai enchendo, Senhor, vai enchendo, Senhor. Visita, Senhor, libera os dons espirituais, Senhor. Porque todos os dons são ferramentas para a glória do teu nome. Não é para nós, não é para a nossa glória, mas são ferramentas para usar no ministério que o Senhor nos chamou. Visita, libera poder, Senhor. Oh Deus, nos ensina a lutar com a tua força, com as tuas forças. Nos ensina a lutar com as tuas armas, porque não queremos mais perder nenhuma batalha. Que o Senhor seja contigo e que seja de forma contínua. Recebe a cura, recebe a libertação, recebe o poder, recebe a direção, recebe a solução, em nome do Senhor Jesus. Recebe, igreja, aplauda o Senhor. Aleluia, 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 aleluia.